Deus Todo-Poderoso, nós nos reunimos aqui, Senhor, para te dar toda a honra, toda a glória, Senhor, todo o louvor, Pai. Para que assim, Senhor, possamos te engrandecer, Senhor, não só com as nossas vozes, Senhor, mas também com o nosso viver, Pai. Seja realmente cada dia mais nos fortalecendo na tua presença, Senhor. E assim, cada vez mais possamos, Senhor, nos despojar de nós mesmos, Senhor, e entregarmos as nossas vidas diante do teu altar, Senhor. É isso que nós te pedimos no nome de Jesus. Amém. Amém. Me firmou na
estaremos te adorando, se entregando, adorando dia após dia. Esse é o meu desejo, Senhor.
Que seu querer, ó Deus, seja, Senhor, manifesto em cada um de nós, ó Pai. Pai, as nossas vidas, Senhor. Pelas provas
Todo-Poderoso, nós realmente queremos ser usados por Ti, meu Deus. Ao ponto de ser ponte àqueles que desejam atravessar as águas, Deus. Estamos aqui para isso, Senhor, para engrandecer o Teu nome, para ser testemunha diante do Senhor, neste mundo, a fim de que não só nós, mas aqueles que nos assistem possam ser, meu Deus, transformados e edificados com a Tua palavra, Senhor. Venha estar sobreviver neste momento, Senhor, enchendo do Espírito Santo, para que possa passar o Teu ensinamento, meu Deus, a nós, através da Tua palavra, no nome poderoso de Jesus. Amém. Boa noite. Boa noite. Hoje nós vamos ler Gálatas 5. A partir do 1. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Ouçam bem o que eu, Paulo, lhes digo. Caso se deixem circuncidar, Cristo de nada lhes servirá. De novo declaro a todo homem que se deixar circuncidar, que está obrigado a cumprir toda a lei. Vocês que procuram ser justificados pela lei, separem-se de Cristo. Caíram da graça, pois é mediante o Espírito que nós aguardamos pela fé a justiça, que é a nossa esperança. Porque em Cristo Jesus nem circuncisão, nem incircuncisão tem efeito algum, mas sim a fé que atua pelo amor. Vocês corriam bem. Quem os impediu de continuar obedecendo à verdade? Tal persuasão não provém daquele que os chama. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Estou convencido no Senhor de que vocês não pensarão de nenhum outro modo. Aquele que os perturba, seja quem for, sofrerá a condenação. Irmãos, se ainda estou pregando a circuncisão, por que continuo sendo perseguido? Neste caso, o escândalo da cruz foi removido. Quanto a esses que os perturbam, quem dera que se castrassem. Irmãos, vocês foram chamados para a liberdade, mas não usem a liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Ao contrário, sirvam uns aos outros mediante o amor. Toda a lei se resume num só mandamento: ame o seu próximo como a si mesmo. Mas se vocês se mordem e se devoram uns aos outros, cuidado para não se destruírem mutuamente. Por isso digo, vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne, pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne. Estes estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Mas, se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções e inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já os adverti. Aqueles que praticam estas coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificam a carne e com as suas paixões os seus desejos. Se vivermos pelo Espírito, andamos também pelo Espírito. Não sejamos presunçosos, provocando uns aos outros e tendo inveja uns dos outros. Vamos lá. É um texto que fala, apesar de ser um texto curto, vamos dizer assim, né? Só 2 capítulos, é uma palavra muito forte, é uma palavra, até mesmo podemos dizer pesada, né? O que Paulo diz. Aqui no caso, ele está advertindo e realmente
trazendo uma correção, né? E quando a gente começa a ler aqui, né? Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permanecemos firmes e não se deixe submeter somente a um jugo de escravidão. Foi realmente isso que Cristo fez pelas nossas vidas, né? Nós já estávamos condenados, já éramos escravos do diabo, escravos do pecado. E foi para isso que Cristo veio e tirou de nós essa condenação, tirou de nós essa culpa e nos tornou livres através do sangue santo e puro dele, né? Onde nós não seríamos capazes de, em santidade, termos a nossa liberdade como garantia, porque nós não éramos dignos nem de salvarmos a nós mesmos. Então ele coloca aqui, né, que ele explica aqui sobre a questão da lei, quando ele diz aqui, né, caso se deixem circuncidar, Cristo de nada lhe servirá. De novo declaro a todo homem que se deixar circuncidar, que está obrigado a cumprir toda a lei. Vocês que procuram ser justificados pela lei, separem-se de Cristo. Caíram da graça, pois é mediante o Espírito que nós aguardamos pela fé a justiça, que é a nossa esperança. Porque em Cristo nem circuncisão, nem incircuncisão tem efeito algum, mas sim a fé que atua pelo amor. Então aqui ele está colocando que indiferente de qualquer circunstância, indiferente de tudo, não que a Bíblia ela deva ser ignorada, tudo que foi escrito deve ser ignorado antes de Cristo. Mas não adianta você cumprir as leis e você não fazer o que Deus quer. Porque muito mais importante de cumprir as leis é estar dentro da vontade de Deus. Muito mais importante do que você simplesmente ir aos cultos, você cantar as músicas, é você ter uma vida levada de acordo com o que Deus quer de você. Então ele está dizendo isso muito claro aqui, porque em Cristo Jesus nem circuncisão nem incircuncisão tem efeito algum, mas sim a fé que atua pelo amor. O amor que faz as nossas vidas ser diferente é o amor de Deus em nós. Não é o amor que a gente está acostumado, esse amor humano que é egoísta, ou esse amor humano que muitas vezes é falho. O amor que vem de Deus, ele não tem erro, ele não falha nunca. Então é isso que ele está querendo dizer aqui nessa primeira parte, né? Em que ele coloca como que deve ser a conduta, realmente como que deve ser a visão do cristão, né? Aí descendo aqui para baixo, quando ele fala essa questão da lei e essa circunstância que estava acontecendo aqui, né? Em Gálatas, ele coloca que a lei, ela se torna inútil se você não ama o seu próximo como a si mesmo. Então, aqui no versículo 14, quando ele fala, toda lei se resume num só mandamento, ame o seu próximo como a si mesmo, né? Aí mostra exatamente o que é o fundamento do cristianismo. É você ceder, é você abrir mão. Como Cristo fez. Cristo se despiu de tudo, toda a glória, toda a majestade, sendo como Filho de Deus, desceu à terra como homem, 100% homem. A única diferença que que Jesus tinha, era o Espírito Santo, que hoje nós já temos também. Que os discípulos demoraram ainda para receber, mesmo convivendo com Cristo, eles não tinham o Espírito Santo. E isso não acontece nos nossos dias, porque hoje nós temos já livre acesso, basta querermos, basta pedirmos que o Senhor esteja presente nas nossas vidas e que realmente o Espírito Santo se manifeste em nós, para que a gente possa agir conforme a vontade dele. Então, o ame a seu próximo como a si mesmo foi, como se diz, tudo que Cristo fez. Ele mostrou que se ele sendo quem era,
se despiu de si mesmo por amor a todos nós que até hoje estamos aqui tendo a oportunidade de escutar a palavra e sermos livres da escravidão, como diz no versículo 1, da escravidão do pecado. Mas ele diz aqui, por isso digo, vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne, pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne. Aí a gente chega num ponto difícil. Aqui a gente chega numa coisa em que, infelizmente, nós mesmos vamos estar sempre colocando isso em xeque. Mas é o que eu quero, é o que eu penso, é o que eu desejo, eu não vejo mal nenhum, eu não acho isso errado. Mas aqui mostra que vivam pelo Espírito, de modo nenhum satisfarão os desejos da carne, porque nós somos humanos, nascemos no pecado, nós somos a carne, nós somos tudo que há de ruim, nós somos naturalmente filhos do diabo. Quando temos a oportunidade de sermos filhos de Deus, é só através do arrependimento e de uma vida santa, com o Espírito Santo nos guiando. Então, quando ele diz aqui, pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne, eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Aí é o ponto, como se diz, sério da situação. A gente não está fazendo o que desejamos? Estamos abrindo mão do que a nossa carne gostaria de fazer, daquilo que a nossa vontade tem como meta? Não, eu vou fazer assim, assim, assim. Eu tenho os meus sonhos, Você está vivendo os seus sonhos ou você está vivendo o propósito de Deus? Porque aqui deixa claro que tudo que você pensa para você, de você, vai te levar só a fazer o que é contrário à vontade de Deus. Aí ele diz ainda, né? Mas se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Ora, as obras da carne são manifestas. Aí ele vem uma lista do que a nossa natureza humana, a nossa carne, naturalmente faz, se não estivermos ligados em Deus através do Espírito Santo. E o que são o que ele coloca aqui, né? Mas se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Por quê? Porque estarmos debaixo da lei é simplesmente você cumprir regras. A partir do momento que nós somos guiados pelo Espírito Santo, nós não cumprimos regras. Nós vivemos, compreendemos e temos prazer em estar fazendo aquilo. Não somente dentro de um padrão de exigência ou um padrão de conduta que você deve seguir. Então, ao contrário, o Espírito Santo, ele não nos aprisiona, o Espírito Santo nos liberta. A lei vem para nos impor limites. O Espírito Santo vem para nos guiar no caminho. Então, essa é a diferença. Aí ele coloca aqui, né? Ora, as obras da carne são manifestas em imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmos, dissensões, facções e inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Aí a gente olha aqui assim e fala, meu Deus, é muito pesado, né? Eu não vejo esse tipo de coisa, eu não faço esse tipo de coisa. Realmente não? Realmente, como se diz, nada do que diz aqui é verdade na sua vida? Você nunca ficou com inveja de ninguém ou de algo? Você nunca idolatrou nada? Nunca participou de um tipo de discórdia? Ou teve ciúmes de alguma coisa, de uma situação ou de uma pessoa? Isso sem falar na questão que coloca aqui de impureza, imoralidade sexual, que até hoje, como se diz, uma simples música, você vê explícito a imoralidade sexual. Então, se você for olhar cada coisa aqui,
ela é muito mais comum e hoje em dia tem sido muito mais aceitável do que as gerações antigas, a geração passada, né? Hoje em dia você vê crianças de 5 anos de idade rebolando e dançando até o chão e os pais filmando, achando bonitinho. Isso é uma imoralidade sexual, é uma sensualização da infância da criança, é uma impureza, tirando da criança a ingenuidade dela, tirando da criança a pureza realmente, tornando ela impura com as atitudes, com a forma de agir. Aí você vai olhando a nossa volta e a gente vê que se a gente não tiver muito firmado no Espírito Santo, essas coisas aqui se tornam normais. As coisas se tornam simples. É normal hoje em dia isso acontecer. É normal você cobiçar algo que não é seu. É normal você se embriagar. É normal você ter inveja de uma pessoa que você conhece. É normal você ser egoísta com as suas coisas, ou você ter discussões. É normal, porque afinal, né, nós estamos aí numa situação de pandemia e as pessoas estão num nível de estresse muito grande, pessoas tendo dificuldades. Nós vimos aqui um policial militar que matou a própria esposa e os 2 filhos porque estava passando por um estresse. Olha que ponto que chegou, né? Então, matou os próprios filhos, matou a própria esposa. Por quê? Porque, meu Deus, isso está se tornando mais comum. Meu Deus, mais um caso de que o pai mata os filhos ou mata a esposa, mais um caso. As estatísticas estão cada vez maiores. E a gente olha, apesar de chocado, e fala, mais um. Só que por quê? Porque o Espírito, ele que faz nós olharmos essas coisas e falar, meu Deus, realmente o mundo está desgraçado, o mundo está se perdendo, o mundo está se corrompendo, o mundo, ele jaz do maligno. E as pessoas, com a normalização de tudo, essa imoralidade sexual, essa impureza, libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes, com tudo isso que tem acontecido, tem cada vez mais ampliado o reino de Satanás. E nós, cristãos, estamos nos acovardando se não prestarmos, como se diz, o exército se levantar e nos colocarmos como pessoas tementes a Deus, guiadas pelo Espírito Santo. Porque aqui diz o seguinte, aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Mas, para nós cristãos, se levantarmos num exército, nós precisamos ter o quê? O fruto do Espírito. Aí, quando a gente chega aqui no fruto do Espírito, é algo muito, muito, muito sério. Porque você olha aqui e você vê que lá em cima ele coloca, as obras da carne são manifestas em. E já no fruto do Espírito, ele coloca o fruto. Não é as obras da carne, não é os frutos do Espírito. É o fruto. A partir do momento em que você tem o Espírito Santo, tudo isso que eu vou ler agora tem que fazer parte da sua vida. Tudo isso tem que ter diariamente, a cada segundo, a cada minuto, a cada tempo que você tiver. Isso aqui tem que fazer parte do seu ser, que é o amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Em todas as suas atitudes, em todas as suas palavras, em tudo que você for, onde você for, o que você fizer, você precisa ser amável, você estar em alegria, você estar em paz, você ter paciência, você ter amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Mas, para isso, você precisa estar cheio do Espírito Santo. Como aqui diz, o fruto do Espírito é isso.
Então você nunca vai conseguir alcançar todos esses pontos aqui sem o Espírito Santo, porque nascemos pecadores, nascemos condenados à escravidão do pecado, mas através de Cristo, que já nos trouxe a oportunidade de vida e vida plena no reino de Deus, recebemos o Espírito Santo e aí sim transformamos o que era condenação em salvação, mas não num estralar de dedo. É uma vida com esse fruto do Espírito nas nossas atitudes, na nossa forma de pensar, na nossa forma de ser. Por isso que é importante a gente ter consciência de que não adianta a gente cumprir regras, não adianta a gente fazer a cartilha do cristão, não adianta a gente não pecar, a gente precisa viver o Espírito Santo, a gente precisa viver a vida que Deus quer que nós vivamos. Não é simplesmente, eu não faço nada de errado, mas você precisa fazer o certo, porque se você não fizer o certo, não vai adiantar nada, você não vai alcançar. Aí você vai simplesmente deixar de fazer o que o diabo queria, mas você não fez o que Deus queria. Então, você ficou inválido, você ficou no meio. Só que o meio, como se diz, é a historinha do muro. Se você está em cima do muro, o muro já é o pecado, o muro já é do mundo, o muro é o mundo, já é de lá. Ou você está com Deus, ou você não está, não tem um meio termo. Por isso que ele coloca, contra essas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Então aqui ele coloca muito claro, se nós dizemos que somos cristãos, que somos filhos de Deus, nós temos que agir como Cristo agiu, que é o quê? Crucificaram a carne, os seus desejos e as suas paixões. Então, a partir do momento em que, por qualquer circunstância que seja, a gente olha para nós mesmos e pensamos no que nós queremos, no que nós desejamos, do que nós amamos e queremos fazer, a gente não está crucificando a nossa carne como Cristo crucificou. E a partir desse momento, estamos nos condenando a voltarmos a ser escravos do pecado, escravos do diabo, escravos da vida sem Deus. Por isso que é muito importante a gente ter essa consciência. Por quê? Porque se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Não sejamos presunçosos, provocando uns aos outros e tendo inveja uns dos outros. O que ele quer dizer com isso? Ele volta aqui, o final, no 26, ele volta aqui no 14, quando ele fala, toda a lei se resume num só mandamento, ame seu próximo como a si mesmo. Então, para a gente ter realmente o Espírito Santo nas nossas vidas, nós precisamos amar o nosso próximo mais do que a nós mesmos, mais do que os nossos desejos, mais do que as nossas paixões, mais do que as nossas vontades, para a gente poder ceder, como Cristo cedeu tudo que ele tinha por uma humanidade que não vamos dizer que nem o diabo quer, porque realmente nem o diabo nos queria. Ele só usa nós para tentar atacar a Deus. Então, não é que somos importantes para o diabo, não. Nós somos marionetes do diabo quando deixamos nos usar por ele. Mas não, Cristo veio e mostrou que é diferente. Cristo veio e nos amou. Como Deus mandou, ele obedeceu o amor do Pai pela humanidade, mandar o seu Filho, e Cristo obedecer e vir se sacrificar pelas nossas vidas, nos mostra que temos valor para Ele. Então, nada mais correto do que sermos gratos à oportunidade que tivemos e vivermos realmente com esses frutos do Espírito nas nossas vidas.
amando, tendo alegria, tendo paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Porque através desses itens, nossa vida com certeza vai ser santa, vai ser purificada, nossas atitudes, nossas palavras vão fazer a diferença num mundo que a gente tem visto cada vez mais perdido para as obras da carne. Cada vez mais nós vemos quanto as obras da carne têm sido manifestas abertamente, publicamente e cada vez mais aceita, até mesmo dentro das igrejas. Então, vamos realmente se levantar como um exército de Cristo, um exército para que a gente possa fazer a diferença nas nossas vidas, para que as nossas vidas façam a diferença nas dos outros. Amém? Amém. Amém, Senhor. Obrigada, Senhor, pela Tua palavra. Obrigada, Deus, porque o Senhor está conosco, ó Pai, nos direcionando, Senhor. Obrigada porque a cada dia vemos, ó Pai, o Teu poder agir nas nossas vidas, Senhor. E sabemos, ó Pai, que o Senhor tem realmente quis, ó Pai, levantar um exército, ó Pai, que venha fazer o avivamento dos Teus servos, ó Pai. Por isso, como cantamos no dia de hoje, Senhor, eis-nos aqui, ó Pai. Usa-nos para a Tua obra, ó Pai. Usa, Senhor, as nossas vidas para fazer o Teu querer, ó Pai. Queremos estar cheios do Teu Espírito Santo e cumprirmos a Tua vontade, Senhor. Sabemos, ó Pai, que passaremos por adversidades. Sabemos, ó Pai, que passaremos, Senhor, por lutas, ó Pai, mas confiamos na Tua soberania e sabemos que acima de tudo Tu és Deus, e se estivermos, ó Pai, cumprindo o Teu querer, o Senhor há de nos fazer vitoriosos, ó Pai. Por isso, Senhor, capacita-nos, Senhor, traz a nós a Tua sabedoria e o Teu discernimento, e que o Teu Espírito Santo seja o nosso guia, ó Pai, nos trazendo, Senhor, a revelação do caminho que devemos andar, ó Pai, das palavras que devemos falar e das atitudes que devemos ter, ó Pai. Enche-nos, Senhor, do Teu Espírito Santo, Senhor, e que essa palavra, Pai, possa alcançar as pessoas, ó Pai, e que elas sejam livres da escravidão do pecado e venham conhecer, ó Pai, quão grande e maravilhoso é o Teu reino, ó Pai, e viver para Ti, Senhor. Não a nada se compara com nenhum desses prazeres que diz que são prazeres as obras da carne, ó Pai, mas que temos, ó Pai, o fruto do Teu Espírito e vivendo nas nossas vidas, ó Pai, é muito melhor, ó Pai, porque confiamos, ó Pai, em Ti e sabemos que em Ti somente somos vencedores, ó Pai. Obrigada, Senhor, pelo Teu amor. Obrigada, Senhor, pela Tua presença nas nossas vidas. Nós engrandecemos, ó Pai, o Teu nome nesse culto, Senhor, porque é a Ti que adoramos e é a Ti que servimos. No nome de Jesus. Amém.